Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no fundo imobiliário TRXF11, que é o fundo imobiliário renda urbana da TRX. Então aqui nesse fundo você vai encontrar aí muitos imóveis de Açaí, de Pão de Açúcar, de Carrefour, etc. Esse tipo de imóvel de varejo, e vai encontrar também um outro tipo de imóvel, que é imóveis de hospitais. Então eu vou trazer aqui para vocês um estudo completo que eu venho fazendo desse fundo, com informações básicas do fundo, liquidez, valor patrimonial, etc, etc, tipos de imóvel. Vamos dar uma olhada aqui também nos inquilinos do fundo, nos estados que o fundo tem imóveis, preço por metro quadrado, muito importante, vamos olhar aqui também, estrutura de patrimônio, que esse fundo tem uma estrutura meio chatinha de entender, mas com o tempo você entende, contratos de locação, receita por inquilinos, vacância, histórico de dividendos, previsão de próximos dividendos, já temos um guidance divulgado pela gestão, alavancagem e rentabilidade histórica. Então, no final do vídeo eu vou responder aqui a pergunta para vocês se valeu mais a pena investir nesse fundo ou investir no CDI a longo prazo. Vou mostrar ali para vocês também um gráfico bem legal. Então é isso, pessoal. Se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá para o vídeo. Começando aqui pelo objetivo do fundo, né? O fundo tem como objetivo a compra, desenvolvimento e venda de imóveis locados para grandes empresas com contratos de longo prazo. Ou seja, a ideia do fundo é comprar imóveis que eles conseguem locar para grandes empresas e ficar recebendo esse aluguel e repassar para o cotista. A ideia do fundo é gerar renda, né? Não é um fundo que quer exclusivamente desenvolver um imóvel para vender ele com lucro, etc. A ideia do fundo é alocar imóvel para grandes empresas, para inquilinos, bons inquilinos, né? Entre aspas. O valor patrimonial do fundo hoje, 2,15 bilhões de reais. A cota patrimonial está na casa dos 107,52 e hoje está sendo negociado com desconto a 103 e alguma coisinha, né? Então um fundo que está com desconto interessante. Liquidez média diária, quase 7 bilhões de reais para você entrar e sair desse fundo tranquilamente. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% ao ano do QCD e IPCA mais 6% ao ano. Então é um fundo que tem uma taxa de administração ok, mas uma taxa de performance puxada, tá? Tem outros fundos de tijolo aí que não tem essa taxa e aqui acaba sendo um pouco mais puxado. Os ativos do fundo. Hoje ele tem 53 imóveis. A maioria dos imóveis do fundo são desse tipo aqui, né? Esses são apenas alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Lojas do Carrefour, Leroy Merlin, lojas do Açaí, tem bastante aqui dentro, lojas do Mercado Extra, Pão de Açúcar, loja do Grupo Mateus, Sam's Club, né? Não é todo estado que tem. Loja Decathlon, ele tem esse tipo de imóvel que tem mais de um inquilino também, tá vendo? Cobase, Bluefit, que é uma academia, e a Decathlon aqui em cima. Então no mesmo imóvel ele tem 3 inquilinos legais. Tem imóvel da loja Obramax, tem loja da Decathlon. E agora eles investiram, foi a última aquisição aí do fundo no Hospital Albert Einstein, que é um hospital que está em desenvolvimento ainda lá em São Paulo. Enfim, foi uma compra bem polêmica aqui no fundo, que o pessoal não gosta muito de hospital, mas na minha opinião está dentro aí da estratégia do fundo. Aqui são os imóveis por estado que nós temos. A maioria dos imóveis, metade, né, praticamente, está em São Paulo. 49,1% da alocação do fundo é em São Paulo, imóveis em São Paulo. Temos um pouco em Goiás, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Minas Gerais, Piauí e Pará. Então são todos esses estados. Aqui embaixo você consegue ver aí o número de imóveis por estado. São Paulo ganha de longe, né, de todos os estados. Mas é legal desse fundo também que ele tem foco em estados que você não encontra em outros fundos imobiliários, como Goiás, Pernambuco, Bahia e Paraíba, né? São estados que geralmente os fundos imobiliários não investem, a maioria deles é só São Paulo e Rio. Então aqui você tem imóveis em estados diferentes. É legal para sua diversificação aí de carteira. Aqui os imóveis por perfil, como eu disse para vocês ali em cima já. A ideia do fundo é majoritariamente varejo, mas ele tem agora também um hospital, 5,3% do patrimônio está em hospital, e o restante, 94,7% em imóveis de varejo. A tendência, na minha opinião, é que esse fundo comece a diversificar em diferentes setores agora, para ele não ficar focado só em varejo, que de fato, galera, acaba que o risco do fundo fica muito grande por ele estar ali concentrado nessas empresas de varejo, que a gente sabe que uma hora ou outra elas balançam um pouco e fica complicado para o fundo. Então é interessante que ele vá trazendo diferentes setores, porque ele não tem nenhuma trava de regulamento de que tipo de setor que ele pode investir. Ele só precisa investir em imóveis que sejam locados para grandes empresas. Então, está sendo legal aí essa diversificação do fundo. Espero que venha aí outros setores também, o educacional, não sei, alguma coisa assim. Hoje a ABL do fundo está em 544 mil metros quadrados. A ABL, para você que não sabe,
Área bruta alocável, o tanto de metros quadrados que eles têm hoje para alocação. Se você pegar lá o valor patrimonial, esses 2 bi aqui, 2,15 bilhões de reais, e dividir por esse número aqui, você vai chegar a esse valor, né? Se você dividir aqui pela ABL total, você vai chegar a esse valor aqui por metro quadrado. Mais ou menos R$ 3.858. Para você que não entende muito de imóveis, esse é um valor muito baixo, tá? Para qualquer tipo de estado, galera. Ainda mais para um fundo que tem uma alocação tão grande em São Paulo, essa é uma média por valor de metro quadrado muito pequena. Se você pegar e considerar que a cota mercado hoje está com desconto de 3, 4% mais ou menos frente ao valor patrimonial, você tem mais um desconto aí de 3% aqui no meu cálculo, que joga aí o valor de metro quadrado para R$ 3.742. Você não compra nada no mercado a esse valor de metro quadrado. Só que esse fundo, como ele tem uma alavancagem muito grande, muito puxada, faz com que o fundo tenha um cálculo de valor patrimonial, de valor de metro quadrado, diferente do que a gente costuma fazer em outros fundos. Então, nos outros fundos que eu trouxe aqui para você, é um valor quase que exato. Aqui nesse fundo não, porque ele tem uma alavancagem muito grande e ele acaba tendo uma dívida muito grande. Então, o valor que a gestão divulga, né, o valor por metro quadrado oficial que a gestão divulga, é esse aqui, R$ 4.908. Então, é um valor que, na minha opinião, ainda está muito baixo, tá? Ainda está muito baixo, é um valor ainda muito interessante de metro quadrado. E hoje o fundo tem também R$ 985 mil, 985 mil metros quadrados em área de terreno, né? Então, eles têm aí uma possível expansão do portfólio hoje de 440 mil metros quadrados. Ou seja, eles têm muitos ativos que têm terrenos muito grandes, que dão para construir outros tipos de lojas ali. Então é um fundo que tem um potencial de expansão de lojas, de metros quadrados locáveis muito grande, tá? Então se você considerar esse tamanho de terreno a mais que ele tem também, você chega a esses valores aqui de metro quadrado, tá? R$ 2.187 a cota patrimonial por metro quadrado. Lembrando, sem considerar dívida, né? Aqui seria outro cálculo com dívida. E R$ 2.121 por metro quadrado, se você considerar esse desconto a valor de metro quadrado, a cota de mercado, tá? Então é um desconto bem interessante que você encontra aqui nesse fundo. E aqui como é que está a estrutura patrimonial do fundo? Hoje ele tem aí 59% em imóveis. Aí tem aqui uma alocação no fundo imobiliário EVBI11, que tem imóveis parecidos pra caramba com esses imóveis aqui do fundo. Tem hoje 5% em caixa, 9% em fundos imobiliários, e ele tem o TRXB11, que é também um fundo imobiliário, mas é um fundo imobiliário dentro da casa. É basicamente um fundo imobiliário que eles usam para fazer alavancagem e adquirir outros imóveis, tá? Então, o TRXF, ele é isso aqui tudo tirando o EVBI, né? O EVBI é uma alocação externa e essa aqui de FI. Então, você pode incluir caixa, imóveis e TRXB como patrimônio do fundo. De fato, o restante é tudo investimento externo. Aí ele considera o TRXB aqui como uma forma de aquisição, né, direta ou indireta, depende como você vai entender aí, do fundo, né? Então hoje ele tem 39 ativos no TRXF11 diretamente e 14 ativos no TRXB11, 26,4% do patrimônio do fundo. É só uma formalidade que você tem que entender dentro desse fundo. Então basicamente ele tem o TRXF11, que é o fundo de fato que investe direto, e o TRXB11 que ele investe ali de uma forma indireta, né? Pegando assim por fora esses 14 novos ativos. Nada muda para você, não tem pagamento de taxa dobrada, de administrador dobrado, nada desse tipo, então não precisa se preocupar aqui, é uma mera formalidade do patrimônio do fundo. Aqui falando dos contratos de locação do fundo, temos aqui uma receita por tipo de contrato, né? 93,7% atípico, então daqueles tipos de contratos que o inquilino precisa pagar uma multa muito grande, geralmente são contratos de 10, 20 anos de duração. Se o inquilino sair, ele precisa pagar todo o contrato remanescente, então muitos meses, é uma multa muito alta, dificilmente o inquilino sai. E temos 6,4% em contrato típico, que é o tipo de contrato que o inquilino pode sair pagando 3 meses, 6 meses de multa e tá tudo certo, né? Não é um tipo de contrato que segura muito o inquilino. Então, esse tipo de contrato atípico aqui traz uma segurança legal para o fundo, principalmente para esse fundo que tem uma alavancagem bem puxada. E aqui, receitas por setor do inquilino, 46% atacadistas, então mercados em geral. Aí temos aí varejo, eu imagino que aqui varejo já inclui aquele Obra Max, Leroy, etc. Casa em construção já inclui, né, o Obra Max, enfim. São setores, na minha opinião, esses 3 setores aqui são setores de varejo, né? Então, vamos entender que isso aqui tudo é varejo e o 9,6% da receita vem do hospital, que hoje, se não me engano, tem uma RMG, né, em cima desse hospital. Eu confesso que eu não lembro agora, mas é basicamente essa a receita que o fundo tem.
quase tudo vem de atacadistas, de varejistas, e aqui vem um pouquinho aí de hospital. Lembrando, o fundo está começando agora a diversificar seus inquilinos, diversificar sua receita, então isso traz uma segurança legal para a gente. E aqui a receita por inquilino, aqui já está melhorando bastante. Quando você olhava para esse fundo antigamente, ele era tipo quase tudo açaí ou quase tudo pão de açúcar. Era um fundo muito concentrado por inquilino. Agora ele está começando a ter uma diversificação legal por inquilino. 31% em açaí ainda é muito grande, né? Ainda é uma concentração muito grande no açaí, do devedor açaí, no inquilino açaí. Temos 17% no grupo Mateus, 15% no pão de açúcar, quase 10% no Albert Einstein, 8,1% no Leroy. Aí depois vem Obra Max, Decathlon, Extra, Sam's Club, Carrefour. Aí aqui, se eu não me engano, é esse outros. 1,1% é outros, né? Então é legal, tá? Ainda não tá... O Albert Einstein aqui tá 9,6%, né? E tem esse outros aqui que é tipo... Bluefit, que é aquela academia, Calunga e Cobase, tá? É basicamente isso. Então é um fundo que está melhorando bastante. A sua concentração por inquilino já foi muito maior. Ainda é grande, 31%. Nenhum inquilino só é muito grande. Se der problema com esse inquilino, vai ser complicado para o fundo resolver. Mas está melhorando bastante de um tempo para cá. Receitas por estado, para você que gosta de saber aí também, 42% da receita do fundo vem de São Paulo. Aí vem 11% em Goiás, 12% em Pernambuco, Bahia... Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe, Piauí, etc, etc. Então é um fundo bem legal também em diversificação por estado. Aqui eu confesso que eu estou meio que tranquilo, né, com essa concentração por receita por estado. Vacância do fundo hoje 0%. Não é um fundo que tem vacância, porque a maioria dos contratos são atípicos e ele geralmente só compra imóvel locado. Ele não compra imóvel que está vazio, nem nada desse tipo. Então é um fundo tranquilo, não temos vacância aqui, nada a se preocupar. Segue o jogo. Histórico de dividendos do fundo nos últimos 12 meses. Tivemos esse dividend yield aqui estrondoso, na minha opinião. Para tijolo, muito bom. 11,34% ao ano de dividend yield nos últimos 12 meses. O fundo entregou muito para um fundo que investe em imóveis. Qual outro fundo de imóveis que trouxe isso aí tudo para a gente? Quase nenhum, né? Então é bem legal ver o retorno aqui desse fundo. Tivemos esse pagamento aqui de 1,70 em dezembro de 2023, que foi um fechamento de semestre. O fundo tinha valor acumulado. Aqui em junho também, né? Pagou 1,5 e agora ele voltou a pagar esses 90 centavos. E digo mais, deve vir não, né? Vem pagamento grande aí no final do ano, tá? Então é legal de ver isso aqui nesse fundo também, em fechamento de semestre. Nos últimos 5 anos, o fundo teve um dividend yield médio de 10,84%, então é um fundo que paga muito desde sempre esse fundo paga muito. Por conta da alavancagem, por conta da expertise da gestão de reciclar imóvel muito rápido, de comprar imóveis que tenham liquidez para vender rápido também. Então é um fundo muito legal por conta disso. Reparem que ele tenta estabilizar bastante o que ele paga, tá vendo? 90 centavos ele paga legal esses 90 centavos, só que finais de semestre ele dá essas pancadinhas, tá vendo? Pagando um pouquinho a mais do que ele costuma pagar. E a média aí, nos últimos 5 anos, ficou na casa dos 82 centavos, um pouquinho acima do que ele está pagando hoje, mais ou menos quase 10 centavos acima. Então, bem interessante, bem interessante. Previsão para os próximos meses de dividendos aqui para o fundo, entre 90 centavos e 93 centavos. Isso aqui é um guidance divulgado pela gestora. Então, eles devem continuar pagando esses 90, 93 centavos mais ou menos. E eles têm uma previsão aí de guidance para o final do semestre, ou seja, o dividendo de dezembro de 2024, que vai ficar no valor entre 1,50 e 2,50, a depender de uma venda que eles vão fazer, de algumas vendas que eles vão fazer. Então, se o fundo pagar entre 1,50 e 2,50, vai ser legal, hein? Vai ser legal a gente ver a gestora pagando tanta coisa assim no final do semestre. E vamos continuar esse ciclo de pagar bastante coisa em final de semestre, tá, pessoal? Vai ser legal de ver isso aqui acontecendo nesse fundo. Alavancagem. Hoje o fundo tem uma alavancagem assustadora, né? Assustadora. 1,2 bi de alavancagem, então esse número inteiro aqui é a dívida do fundo hoje. Isso aqui considerando o TRXF11 e o TRXB11, que é o fundo lá que a gente falou ali que separa, né, os ativos do fundo. Hoje ele tem em caixa, né, ativos de liquidez, 417 milhões de reais, muito pouco frente ao patrimônio total, né, que ficou cerca de 47,20% do patrimônio líquido do fundo. Então uma alavancagem de 47%, uma alavancagem bem pesada. E representando aí 287% do que o fundo tem hoje em caixa. Então, ou seja, uma alavancagem muito acima do que ele tem hoje em caixa. A alavancagem é quase 3 vezes o valor que ele tem em caixa hoje. Então, é um fundo que precisa ou emitir ou vender muitos imóveis para conseguir pagar essa alavancagem
tranquilamente, tá? Lembrando, essa alavancagem, o fundo não tem que pagar mês que vem, né? Ela é longa, o fundo vai pagando ali, amortizando aos poucos, eu vou mostrar ali para vocês já já. E essa alavancagem, ela só é problemática se o fundo ficar num período muito tempo sem emitir, se o fundo ficar num período muito grande sem vender imóvel, aí sim essa alavancagem vira um problema. Hoje ela tá ok, mas mesmo assim é uma porcentagem muito alta de alavancagem. É um dos fundos mais alavancados que nós temos hoje. Dos maiores fundos, sem dúvida, é o mais alavancado, tá? É um fundo mais puxado aí. A média dos juros aí dos contratos do fundo, né? Da dívida do fundo. IPCA mais 6%, uma dívida ok, não é CDI mais alguma coisa. Então, tá dentro, na minha opinião. Assim, abaixo dos cap rate dos imóveis, que é tudo 8% aqui dentro. O retorno de cada imóvel em aluguel é 8% mais ou menos no contrato dos imóveis. E a dívida tá ali IPCA mais 6, então tá dentro, né? Não é uma dívida que tá descasada em indexador. E hoje o fundo paga mais ou menos aí 4 milhões por mês em juros, ou seja, 4 milhões da receita mensal que o fundo recebe de locação é utilizada para pagar juros e ele pega um tanto lá que está em caixa e paga a amortização. Aqui a estrutura da alavancagem, como é que está do fundo hoje? 700 e poucos milhões está dentro do TRXF11 e 400 e poucos milhões dentro do TRXB11. Então é mais ou menos aqui como é que está dividido aí a estrutura do fundo. Necessidade de caixa para amortização nos próximos 12 meses. Quanto de caixa o fundo precisa ter nos próximos 12 meses para não dar problema aqui, o fundo não ter que vender imóvel ou até perder imóvel? 45 milhões. Então é 10%, né? Eu coloquei aqui. Cerca de 10,8% do caixa atual do fundo. Então, para os próximos 12 meses, o fundo está tranquilão. Eu acho que para os próximos 3, 4 anos, o fundo está tranquilo. Só que se ele ficar muito tempo sem emitir, sem vender imóvel, ele não vai conseguir pagar essa dívida e esse juros vai correndo, vai correndo, vai correndo. Então, é assim, é um fundo para você ter sossegado, mas é um fundo para você ficar de olho, não é um fundo para você esquecer, tá? Você tem que ficar lendo ali o relatório e tal. E aqui eu tirei esse gráfico aqui lá do último relatório gerencial deles, que ele mostra aqui um fluxo previsto de amortização, ou seja, utilização de caixa que o fundo vai ter que utilizar para ir pagando a amortização com o decorrer do ano, tá? Então aqui 2024, meio que a gente pode ignorar, né? 2025 ele vai ter que pegar aqui a amortização em relação ao PL, então ele não coloca exatamente quanto ele tem que pagar, mas a gente tem uma ideia mais ou menos de quanto é que é, né? 2% do patrimônio líquido do fundo ele vai ter que pagar de alavancagem, aí depois vai subindo, até chegar aqui mais ou menos, tá? Então é assim, eu vejo o fundo tranquilo até, sei lá, aqui 2028, 2029. Depois disso, se ele não tiver tido nenhuma emissão, não tiver entrado nenhum dinheiro novo para dentro do fundo, vai começar a ficar complicado. Mas é uma dívida relativamente longa, né? 3,56 anos. Então, dá para você levar por enquanto, mas fica ligado nesse fundo, não é uma alavancagem para você deixar para lá, né? Tem que ficar de olho no fundo direto, tá? Composição do resultado. Aí aqui eu mostro para vocês as receitas imobiliárias, despesas mensais, resultado por cota e despesas sobre receita, quantos por cento aí que o fundo vem pagando da receita. Então vamos começar aqui por receita imobiliária, que é quanto que o fundo vem tendo aí de locação, venda, etc, de imóveis mensalmente. Então aqui a gente começa 19 milhões, 19, 27, 15, aqui é meio que um padrão do fundo, né? Aqui na casa dos 20 e poucos milhões. Aqui nesse mês, em agosto, se eu não me engano, né, de 2024, o fundo recebeu algumas vendas de imóvel que ele tinha, então deu esse pico aqui de quase 63 milhões de receita, só que depois no outro mês voltou para o normal, tá vendo? Então a média tá aqui nessa casa dos 22 milhões, mais ou menos, do fundo, tá? E a média aqui nos últimos 12 meses ficou na casa dos 26 milhões e pouquinho. Então é um fundo que tem receita sim, não se preocupem muito disso. Despesas é um fundo com despesas elevadas, na minha opinião, né? 5 milhões, 4 milhões, etc. Lembrando que aqui em cima eu falei para vocês, ó, que o fundo paga mais ou menos, isso aqui é só uma média, né? 4 milhões e pouquinho aí por mês de alavancagem. A despesa do fundo é 6 milhões, 5, 6 milhões. Então, quase que 80, 90% da alavancagem do fundo hoje, da despesa do fundo hoje, vem de dívida, né? Então é um fundo que, se não tivesse essa dívida, ele não tinha tanta despesa. Então é um fundo que, se um dia ele zerar a alavancagem, essa despesa aqui vai cair muito e o resultado do fundo vai aumentar bastante, porque ele não vai gastar mais aqueles 4 milhões todo mês. Mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Resultado por cota, aqui é de fato o lucro que o fundo tem. 93 centavos, 91, 82, 68. É um fundo que é meio difícil você descobrir aqui qual que é o padrão dele. Eu chuto que está entre 80 e 90 centavos de recorrente. Aí nesses meses aqui maiores, 1,46, 2,81 reais por cota aqui de lucro,
foram meses que ele recebeu venda, né? Então, lembra aqui que eu falei que o fundo recebeu uma parcela de alguma venda de um imóvel que ele fez? Ó, foi o mês que ele gerou R$ 2,81. Aí ele guarda isso aqui, vai distribuindo dentro do semestre, ou então distribui tudo no final do ano, ele faz alguma coisa assim. A média aqui dos últimos 12 meses de resultado por cota ficou aí em R$ 1,12, bem acima do que o fundo distribui, que é lá na casa de 90, 93 centavos, mas tem muita venda aqui de imóvel, tá? É resultado não recorrente, o fundo não vai conseguir vender imóvel todo mês, né? Todo ano e tal. Vai chegar um ano que vai ficar mais complicado para ele fazer isso. Aqui, despesas sobre receitas de locação. Quantos por cento da receita imobiliária são gastos mensalmente pelo fundo? Então, como eu disse para vocês, é um fundo que gasta muito dinheiro, tá? É um fundo que, basicamente isso. É um fundo que gasta muito dinheiro. A média aqui nos últimos 12 meses ficou na casa de 25%. Então, é um gasto alto que ele tem mensal. Mas todos os tijolos aí estão na casa dos 15% mais ou menos. Esse fundo aqui ele gasta mais por conta da alavancagem dele. Então é um fundo gastão, mas ao mesmo tempo ele entrega bastante também. E o rendimento acumulado por cota, então é a reserva aqui acumulada do fundo. Achei legal e interessante também de trazer para vocês, que é um fundo que trabalha com muita reserva acumulada. Se ele não tiver reserva, o fundo não consegue entregar tanto, fica meio complicado para a gestora. Então aqui só mostrando para vocês as reservas do ano de 2024, a gente começou com 40 centavos, foi para 41, 97 centavos, 84, aí ele foi usando, aí chegou aqui ele fez uma venda, que subiu a reserva para R$2, e agora a reserva está R$ 1,89. Já estamos no mês 9, né? Então faltam 3 meses, no mês 10 na verdade, faltam 3 ou 2 rendimentos ainda para o fundo pagar. Então vai dar de sobra essa reserva aqui para o fundo pagar e ainda fazer um pagamento grande lá no final do ano. Para você que gosta de ver aí o histórico de reserva do fundo, esse aí é o gráfico. E aqui rentabilidade histórica para a gente finalizar o vídeo. Valeu mais a pena investir no TRXF11 ou no CDI ao longo prazo, tá? Então aqui, como é um fundo novo, eu só consegui pegar um gráfico de 2020 para frente, tá? Então um período de 4 anos mais ou menos. E esse aqui foi o resultado. O CDI teve o retorno aí de 47%, o TRXF 40%, perdeu para o CDI nesse intervalo de 4 anos, mas é um fundo que paga muito a longo prazo. Com certeza ele vai gerar mais que o CDI. Veja aqui nesse período, em agosto de 2023, ele estava tendo um retorno maior que o CDI, tá vendo? Aqui ele teve também. Então depende muito do momento que você vai sair do fundo. Então é complicado ver isso. E aqui o IMAB, que é o Tesouro IPCA mais alguma coisa, teve um retorno de 30%, 10% a menos do que o TRXF11. Então, TRXF11 é um fundo que ganhou do IPCA com sobra, mas que ele perdeu assim por muito pouco para o CDI nesse período de 4 anos. Lembrando que o CDI nesse período de 4 anos foi muito alto também, né? Então isso impacta bastante. Galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para você que gostou, se inscreve aqui no canal, deixa um like e comenta aí o que você achou também, tá? Se você estiver interessado aí de saber um pouco mais de informações mais detalhadas, seja membro aqui do canal também. É só clicar aqui no botão Seja Membro e eu vejo vocês aí em outro vídeo. Tchau, tchau, até a próxima. Fui. Não esquece do like.